Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. Dessa vez, crítica do filme A Longa Marcha, adaptação do Stephen King, né, que foi para o cinema, dirigido por Francis Lawrence, que é diretor da franquia Jogos Vorazes, salvo engano, né? Enfim, mas antes de começarmos, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, o que eu devo, dizer sobre A Longa Marcha, o que eu achei do filme, primeiramente, em tons iniciais e depois vamos aprofundando com o decorrer da minutagem. Eu considero um filme mediano. Um filme mediano, entenda, não é bom, muito bom, e não é ruim, não é podre. É horrível, mas ao mesmo tempo é bom. Tá ali no mediano, passa de ano, entende? Por que eu digo isso? Porque a minha experiência com A Longa Marcha, resumidamente uma palavra, foi fúnebre. Porque é um longa-metragem que tem 1h e 48 minutos e você sente que você levou uma paulada de 3 horas. Parece que você assistiu um filme do Senhor dos Anéis vendo A Longa Marcha. Eu não sei se vocês estão entendendo. E isso é tanto pelo ritmo cansativo do filme, que tem um ritmo cansativo nessa longa marcha, ou seja, pelas perdas que acontecem ao longo do caminho que te cansam e te corroem. E ao mesmo tempo que te corroem os personagens que tá em tela. E você, ao terminar de assistir A Longa Marcha, você sente que faltou um pedaço de você nisso, sabe? Porque você perdeu ele ao longo dessa longa caminhada. Perdão pela redundância do longa. Mas foi uma perda, eu diria, porque exaure um semblante no espectador que você percebe que não há esperança de nada, mas teve momentos nesse filme. Que coisa mais linda! E esses momentos são os pontos positivos. E tal qual que a gente tem toda uma mensagem belíssima nesse filme, mas não adianta ter uma mensagem belíssima e você cansar o espectador com essa mensagem. É verdade. Tem esse ponto também. Desejos. Aí eu entro nesse tópico. A utilização dessa palavra carrega um significado estonteante, Principalmente na premissa de que é um espectador que está assistindo e muitas das vezes esse espectador ele pode se identificar, E também com isso, nesse entoar, nessa mesma similaridade, a promessa da realização de qualquer desejo para aquele que vencesse a longa marcha, que nada mais é do que uma competição, uma caminhada onde não tem uma linha de chegada. Na verdade, a linha de chegada em si é o último, o último que resistir a essa caminhada. E aquele que vencesse, ganharia um desejo, qualquer que fosse o desejo. E automaticamente esse desejo se torna uma meta. E a gente vai conhecendo as pessoas ao longo desse trajeto da caminhada com os mais diversos desejos. E consequentemente, conhecemos os personagens através deles. Desse modo, sabendo de cada aspiração, de cada almejar, percebemos quanto somos falhos, em humanidade. Porque ali há muitos que são falhos. E muitas das vezes há uma identificação com os falhos. E, consequentemente, quando nutrimos expectativas boas, eu vou ganhar esse prêmio para fazer o melhor para o mundo, E nesse semblante nós percebemos que no final as coisas não são bem assim também. Mesmo sonhos belos, expectativas belas, podem ou não se realizar. E essa é uma grande mensagem que esse filme traz,
como um todo. Por isso que eu digo, todo o arredor, o que o filme repassa, é de certa forma muito positivo. Mas não adianta ter tudo isso com os mais diversos defeitos rondando, circulando o filme, o longa-metragem, né? Desenvolvimento. O filme se amarra em diálogos para desenvolver seus personagens, principalmente os dois protagonistas, porque eu considero dois protagonistas, o Garrett, que está ali pela justa causa da vingança. A gente tem um personagem com uma motivação de vingança, que é plausível de se identificar, porque é uma coisa pessoal minha, que eu falo. Eu já ouvi outras pessoas falando, mas eu adotei essa concepção para mim também, que a vingança é o motivo mais fácil de identificação. Porque se acontecesse contigo também, por exemplo, matarem algum familiar seu, você também iria querer a vingança. Então, é muito fácil de identificação. E aqui a gente tem isso intrínseco num dos protagonistas, que é o Garrett. Nós temos o Peter McReeves, que é um indivíduo que quer construir laços de irmandade, que quer também, ao mesmo tempo, uma redenção, fazer algo bom de sua vida com o tempo que lhe resta, né, de aproveitar os momentos. Cada momento é único. Isso também é uma outra mensagem do filme. Então, creio que o desenvolvimento desses dois personagens vai chegar ao seu ápice. Mesmo tendo somente texto escrito entre os diálogos deles. Mas nesse mesmo teor, nessa mesma entoada, inegavelmente há uma falha. Há uma falha rítmica e sistêmica, de que você só constrói diálogos, você não mostra outra coisa a não ser aquela personificação da estrada. Que a estrada, e eu já vou um pouco na fotografia um pouco mais adiante, é o único cenário que a gente percebe. A estrada que, uma volta e meia ou outra, se encontra com uma cidadezinha. E a criatividade para fazer com que essa percepção de avanço, ela sim é um ponto positivo da fotografia, mas com um viés de espectador, creio que eles poderiam ter utilizado elementos de flashback, sabe? Para tirar um pouco o ritmo da somente estar na estrada, somente estar caminhando. A gente poderia ter visto outras concepções de outros personagens, o que era sua vida antes, não somente falas, não somente diálogos. E aí que vem uma das partes que eu gosto no cinema. Eu não quero que você me exponha com palavras, eu quero que você me mostre. Eu não vi demonstração em A Longa Marcha e, consequentemente, isso me afetou pra caramba em experiência cinematográfica como um todo. Peraí, até que ele tem razão. Indo para o elenco, Cooper Hoffman, como o Garrett, é uma grata surpresa, porque eu não tinha visto nenhum outro trabalho dele. Afinal, eu não vi o trabalho do Cooper Hoffman antes e eu não vi o trabalho do David Johnson antes também. Então são dois atores, particularmente, que me encantaram como silhueta. Perdão, o David Johnson eu vi em Alien Romulus, mas não teve o grande destaque assim como um papel de protagonista. Aqui em A Longa Marcha, a gente percebe que o Cooper Hoffman, ele tem conhecimento do seu trabalho, do seu potencial, e ele é plausível em fazer o construto do seu personagem. Ele entende o seu personagem, resumidamente. E David Johnson, ele encarna uma das melhores entregas que eu já vi em atuação, seja pela entonação de cada palavra que ele diz ter um significado, ter um peso, seja pela sua postura em tela. Como eu disse, o trabalho do David Johnson é um trabalho de guinada de carreira, sabe? O David Johnson vai ficar conhecido pelo seu trabalho como Peter McReeves em A Longa Marcha. E isso é muito positivo ou não para ele, depende. Mas é difícil
assimilar outro papel para o David Johnson que não seja Peter McReeves. Isso é um fato. Defeitos. Eu diria que, de certa forma, o principal preceito de Amigos da Estrada seja indubitavelmente o auge da ficção aqui. Porque muitos dizem, A Longa Marcha é de terror. Eu não considerei em nenhum momento um filme de terror, eu considerei um filme de ficção. Filme de ficção científica, pois de todos esses pessimismo, de tantos quilômetros rodados, né, andados, caminhados, que são ficcionais pra caramba, o que mais me impressiona de tudo isso e o que não entra na minha mente é esses amigos de estrada. Era para ser um filme de amizade ou de crueldade humana? Isso que eu fiquei pensando por um longo período de filme. Eu fui com uma expectativa de que, eu vou ver um estilo de Round 6 aqui, um estilo de Alice in Borderland, onde você, mesmo tendo algumas amizades, vai desconfiar, vai ter trapaças, mas todo mundo se respeita. É uma analogia ao mesmo sofrimento? O que é que está acontecendo aqui? Outro viés negativo é o ritmo do filme, né? Como eu já disse muitas vezes e reforçando ao longo da minutagem, pois a carga da mesmice textual é insana e, de fato, muitas vezes tu só vai perder tempo com ela. Uma estratégia que talvez pudesse sanar isso, como eu disse anteriormente, seria utilizar mais flashbacks de outros personagens para você saber, de fato, a história do que aconteceu antes. Enfim, minha nota para A Longa Marcha, né, que é uma adaptação do Stephen King, é 7.2 de 10. Uma nota justa, pois, como eu disse inicialmente, esse filme, na minha opinião, é um filme médio. Não é bom e não é ruim. Tá ali para passar de ano. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!